eu queria voltar um pouco antes desse período, porque eu acho que o que a gente chamaria de pré-reforma é um arco de tempo bastante significativo. Eu diria cerca de 400 anos, pelo menos. Né? Por quê? O que acontece? Século X, século XI, a igreja tem a efervescência de alguns grupos espirituais que começam a surgir aqui ou ali na Idade Média. Grupos que tinham uma origem um pouco gnóstica. O que eu quero dizer com isso? O gnosticismo é uma heresia que professa a maldade da matéria. Essa é a ideia principal da gnose. A matéria é má e o espírito é bom. O gnosticismo é dualista, o gnosticismo, além disso, coloca o conhecimento numa posição soteriológica muito mais alta do que o que de fato ele tem, e assim por diante. Começam a aparecer grupos. Então, por exemplo, as beguinas, os begardos, os franciscanos espirituais dentro do franciscanismo, chamados fratricelli. E todos eles tinham uma mentalidade mais ou menos assim: olha, a igreja é essa instituição que nós estamos vendo aí, cheia de problemas. Mas a igreja verdadeira é a igreja dos espirituais. É a igreja dos santos. Há uma mística desse período que eu gosto muito dela, inclusive, embora tenha problemas nos textos, que é a Marguerite Porret. Ela fala sobre a igreja pequena e a grande igreja. Né? Então, a igreja pequena seria a igreja da maioria, e a grande igreja seria a igreja dos eleitos, dos salvos, dos espirituais. Ora, nessa mesma, digamos assim, tradição mística espiritual, um cisterciense chamado Joaquim de Fiore, cuja herança teológica chega até os nossos dias, há um livro de um teólogo católico chamado Henri de Lubac, em que ele fala sobre a herança espiritual do Joaquim de Fiore, que é muito maior do que o que se pensa. Ele diz que a história humana pode ser dividida em 3 eras. A era do Pai, que seria o Velho Testamento, a era do Filho, que seria o Novo Testamento, e viria a era do Espírito. Na era do Espírito, a igreja seria tão somente espiritual. Ela não teria uma localização, digamos assim, física. Geográfica. Não teria geolocalização. Ela não teria sacramentos. Ela não teria sacerdócio. Hierarquia. Ela não teria hierarquia. E todos seriam frades. Ou seja, todos viveriam uma vida de irmãos, etc. E iriam, digamos assim, se propagar unicamente pela palavra. Isso foi condenado pela igreja. Mas, na sequência disso, vão surgindo outros movimentos teológicos. Por exemplo, nós temos os albingenses e os cátaros. Né? Os albingenses, eles acreditavam que o único livro inspirado da Bíblia era o Evangelho de São João. E eles, inclusive, tinham um ritual, né? Que era o único ritual que eles tinham, que era isso, eles colocavam o Evangelho de São João na cabeça da pessoa, rezavam um Pai Nosso e acreditavam que a pessoa chegava num nível de iluminação superior e viviam, digamos assim, um espiritualismo radical. Mas, inclusive, eles faziam jejuns propositalmente ordenados ao suicídio, porque eles partiam da crença de que a matéria é má. Então, ingerir matéria é uma coisa ruim. Então, você tem que morrer de inanição. Por exemplo, entre os cátaros no norte da Itália surgem os valdenses. Os valdenses são herdeiros dos cátaros, em certa medida. Eles pegam a doutrina cátara e transformam. Pedro Valdo é um pré-reformador. Ele está, digamos, um passo antes da reforma. E Jan Hus também bebeu muito dos místicos renanos.
dessa corrente mística espiritualista que olha com desconfiança para a matéria, para os sacramentos, etc, etc. Ora, quando nós chegamos no século XVI, qual é o quadro que nós temos? De um lado, a instituição igreja enfraquecida. Basta lembrar, por exemplo, do atentado de Anagni, que aconteceu em 7 de setembro de 1313, quando o emissário do rei Felipe o Belo deu um tapa na cara do Papa Formoso. Foi um evento de uma importância simbólica extraordinária. São todos católicos. Mas que coloca o papado numa situação de vulnerabilidade. A disputa das investiduras do século XI, quando São Gregório VII tira dos imperadores o direito de, inclusive, nomear clérigos, gera um problema na cristandade. Veja, quando no século IX Carlos Magno cria o Sacro Império Romano Germânico para defender a igreja, para proteger a igreja, aquilo vai se degenerando. Quer dizer, o poder imperial, o poder político, sobressai. O São Gregório VII tenta tirar esse poder e fazê-lo submisso ao papado, porque realmente estava interferindo na vida da igreja. Excomunga o imperador vai até o palácio onde ele estava, que era uma casa de uma pessoa no sul da Itália, esqueci agora o nome. Durante o inverno, descalço, pede perdão ao Papa, o Papa tira a excomunhão, e depois esse mesmo imperador exila o Papa e ele morre no exílio injustiçado. Então, ou seja, o poder do papado vai se enfraquecendo. E o que vai se fortalecendo? Lentamente. O poder das nações, dos estados cristãos. Ou seja, tem uma lenta formação de estados nacionais que cada vez mais olham com desconfiança o papado e que querem se independentizar. O contexto, então, era de crise interna. É uma crise interna, sem dúvida. Uhum. É uma crise interna, mas, ao mesmo tempo, uma crise política interna. Né? Então, quando o John Hus começa com as suas doutrinas já um pouco, digamos assim, tendendo ao que seria depois a teologia protestante, ele é morto. Surgem outros, que também tem um outro problema aqui, que é o surgimento do humanismo. Esse é um ponto muito importante. Porque há uma recuperação da filosofia e da cultura pré-cristã, digamos assim, da cultura pagã, e uma exaltação da produção científica, religiosa, artística, etc., dos gregos, romanos e assim por diante, que vão jogando para o indivíduo cada vez mais o critério do estabelecimento da verdade. Quando nós chegamos a esse ponto, então, veja, 1492, descoberta da América. O mundo está percebendo que as coisas não são como eram até então. Ou seja, o mundo não é isso que a gente conhece. É algo além disso. Ao mesmo tempo, você tem uma Europa que ela já está em crise, há ebulições locais. Dentro da cristandade, há uma má formação do clero. Nós temos que entender o seguinte. Antes que surgisse a reforma, surgiu um século e meio antes, mais ou menos, a peste negra. E a peste negra dizimou praticamente todos os padres bons da Europa. Por quê? Os padres bons eram aqueles que iriam lá atender os doentes e pegavam a doença e morriam. E os padres burgueses, né, que não queriam saber de cuidar de doente, que estavam preocupados mais com política ou alguma coisa do tipo, foram os que ficaram. Então, veja, depois da peste negra,
houve um declínio moral na igreja, causado justamente por essa situação. Então, quando nós chegamos no século XVI, nós temos disputas familiares na Itália. Então, você tem a família dos Médici contra a família dos, sei lá, não me lembro agora o nome, e todos eles querendo uma disputa para o crescimento do seu poder temporal e até ambicionando ter o papado para poder prevalecer politicamente sobre a Itália. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.